Pai do Senhor, povo de Deus, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, depois de um bom tempo sem gravarmos nenhum tipo de conteúdo, né? Estamos de volta e creio que vamos permanecer gravando muitos vídeos para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, peculiar para os dias em que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar a respeito dos desigrejados, né? Desse grupo de pessoas que tem crescido muito no Brasil e no mundo nos dias em que nós estamos vivendo, chamados desigrejados. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que é um texto bastante conhecido de todos nós, que diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, né? Então, a recomendação bíblica feita pelo escritor aos Hebreus, escritor anônimo aos Hebreus, sendo usado pelo Espírito Santo, é de não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, naquela época, já existiam pessoas abandonando o convívio, né, em comunidade, em congregação, como congregação. Então, ele vem repreender os irmãos para não fazerem o mesmo, não abandonarem as suas congregações. Mas é claro que os desigrejados deturpam este versículo, assim como outros, trazendo um monte de heresias. Por exemplo, antigamente, quando alguém parava de frequentar a igreja evangélica, qualquer que fosse a igreja, ele era tido como uma pessoa afastada da igreja, desviado da igreja. Alguns nem gostam de usar o termo desviado, por dizer que é um pouco pesado, é um pouco forte, mas a verdade é que quando a pessoa está em um caminho e vai para outro, ele se desvia daquele caminho. Então, se estava no caminho de Cristo, seguindo a Jesus através de uma instituição, né, organizada, como tem que ser, como manda a Bíblia, como manda a lei dos homens. A Bíblia manda obedecer à lei dos homens. Nós estamos na terra, nós não somos daqui, mas estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, temos que obedecer às leis, né? Até enquanto, é claro, elas não forem contrárias à palavra de Deus, as leis devem ser obedecidas. Então, as instituições religiosas têm que ter CNPJ, tem que ter uma organização, tem que prestar conta com a Receita Federal, né, todos os anos, apesar de ser isenta de pagar impostos que empresas pagam normalmente. A igreja, por ser uma instituição religiosa, né, e sem fins lucrativos, podemos assim dizer, ela é isenta de impostos, mas a prestação de conta tem que ser feita e a igreja tem que ter um CNPJ, tem que ser legalizada de acordo com as leis, né? Então, o que fazem os desigrejados? Eles fazem o contrário do que diz Hebreus 10, 25. Eles abandonam a congregação e eles não querem mais serem chamados de afastados, de desviados, de ex-cristãos, né, como era antigamente. Por exemplo, um companheiro do apóstolo Paulo, o Dimas, né, ele desviou-se a amar o presente século, tá lá em Filemon, né, está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Filemon, versículo 24, né? Em Tiago 5,19, deixa claro que essas pessoas são desviadas, elas se afastaram da presença de Deus, mas hoje esse termo está na moda, desigrejados, em vez de afastados, desviados. Essas pessoas consideram que vivem a fé em Cristo, de modo que podem dar-se ao luxo de desprezarem o ato de congregar no templo. Esses desigrejados, eles defendem que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. E eles chamam até as igrejas evangélicas de um sistema religioso, e que eles têm que sair desse sistema religioso,
né, para não serem mais contaminados, que todas as igrejas estão contaminadas pelo sistema e tal. E as desculpas dessas pessoas de saírem de igrejas, de instituições religiosas, são diversas, né? São muitas. Por exemplo, muito problema na igreja, os crentes são fofoqueiros, os crentes não têm amor, a igreja não ama, a igreja não perdoa, a igreja não abraça. São muitas as desculpas e declarações dos chamados desigrejados. Mas veja bem, a igreja não ama. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará na terra. Por se multiplicar a iniquidade, haveria uma frieza espiritual relacionada ao amor. Está lá em Mateus capítulo 24. Então é comum que isso aconteça nos dias atuais, e é bíblico que isso aconteça nos dias atuais. Ah não, nós somos desigrejados porque existem líderes religiosos que estão fazendo da igreja comércio, estão pedindo para as pessoas dar tudo que têm, estão ludibriando as pessoas, só estão focadas em dinheiro, em lucro, em riqueza. Por isso nós somos desigrejados. A Bíblia também já falava sobre isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que por isso acontecer existiria um sistema que teria que sair dele. Ora, se não concorda com as normas de uma igreja, ou com coisas que aquela igreja e aquela liderança está fazendo que é antibíblico, sai dela, vai para outra. Mas não se pode deixar de congregar. Há necessidade de congregar em uma congregação, em um templo, que nós chamamos de igreja, e é claro que nós sabemos que igreja são as pessoas que congregam ali, mas pegou-se o costume de chamar o templo de igreja. Vai para a igreja hoje, vamos para a igreja. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, desde o Velho Testamento, que foi um desejo de Deus, que as pessoas se reunissem um templo para adorar Ele. Davi tinha o interesse, o desejo de construir um templo, mas não pôde por ser um homem sanguinário. Então veio Salomão, seu filho, que assumiu o reinado depois da sua morte, e ele construiu o templo de Salomão. E o tempo se passou, o tempo passou, o templo foi destruído, depois reconstruído, depois vieram as sinagogas, na época de Jesus, em que os fariseus, escribas, as autoridades da época estavam ali à frente da sinagoga, que pregavam mentiras, heresias, que existia muita hipocrisia. Nem por isso Jesus deixou de frequentar a sinagoga. Ele frequentava, ele ia, ele pregava na sinagoga, mesmo não sendo aceito muito bem ali, mesmo tendo que sair muitas das vezes para não ser apedrejado, correr, fugir, não por medo da morte, não por medo daquelas pessoas, mas porque não era chegada a sua hora. Então, as pessoas inventam de tudo para não congregarem. Ah, foi o pastor que me entristeceu. Procura outra igreja, procura outro pastor. Agora, muita gente não encontra uma igreja que se adapte dentro de uma cidade, às vezes muito grande. A cidade que hoje eu resido é a cidade de Gravatá. Sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva. Hoje estamos com 3 igrejas aqui na cidade, 2 na cidade e 1 na zona rural, e a gente vê isso acontecer também aqui na nossa cidade. As pessoas não encontram um pastor que eles gostem, não encontram uma igreja que eles gostem, por causa do estilo, por causa do pastor, por causa dos irmãos, e não sei, às vezes a gente pensa que essas pessoas estão procurando uma igreja perfeita, quando na verdade, se ela existisse, ao eles adentrarem nessa igreja, eles iriam acabar com essa perfeição que existe na igreja, porque eles não são perfeitos. Então, a grande luta, a grande peleja do cristão, ou uma das grandes batalhas nossas para irmos para os céus, é termos que congregar, é termos que estarmos juntos, adorando a Deus, servindo a Deus. Essa é uma ordem imperativa de Deus, desde o Velho Testamento, que se perpetua no Novo Testamento. Alguém pode dizer, mas muitos congregavam em casa. Sim, porque eles eram perseguidos. Os discípulos, após a morte e ressurreição de Jesus, eles foram muito perseguidos. Eles não podiam pregar Jesus abertamente, muitas das vezes, não podiam cultuar abertamente, nem ao ar livre, nem nas sinagogas mais. Eles não podiam construir templos para adorar a Deus, como hoje podemos fazer aqui no Brasil, por exemplo. Então, por isso, eles iam para a casa das irmãs,
como a casa da irmã Maria, como está em Atos capítulo 12, era costumeiro os irmãos se reunirem para cultuar a Deus ali, para orarem ao Senhor ali, para realizarem os seus cultos. Mas hoje nós temos liberdade aqui no Brasil de alugarmos prédios, de comprarmos terreno, construirmos. Então essa desculpa que eles trazem hoje, essas heresias que eles criam hoje, os chamados desigrejados, são coisas totalmente desconexas, antibíblicas. Não existe desculpa. Paulo disse: suportando uns aos outros em amor. Se Paulo mandou suportar, é porque ele sabia já do tipo de gente que havia na igreja naquela época e que viria a existir nas igrejas locais posteriores. A igreja de Corinto, por exemplo, eu falei esses dias lá na nossa igreja sede, né? Paulo chega a falar da confusão que estava havendo na igreja, de pessoas que estavam divididas. Um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo, outro dizia: eu sou de Jesus. Então estava aquela confusão. Mais adiante, Paulo vai entregar um rapaz, a sua carne a Satanás, para que eles bofeteiem a sua carne, para que todavia a sua alma seja salva, porque ele estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Ele estava traindo a confiança do seu próprio pai, além de estar fornicando, pecando. Então existiam falhas já na igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, na igreja de Filadélfia, por exemplo, lá no Apocalipse. Se você ler as 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver falhas nas igrejas. Nenhuma igreja é perfeita, seja ela qual for, a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, os reformados, né, os presbiterianos e outras igrejas, como a Aliança do Calvário, do pastor Paulo Júnior, que em breve a gente vai falar também sobre essa questão mais firme de arminianos, calvinistas, dos reformados, da posição que eles têm. Em breve a gente vai gravar vídeo falando também sobre este assunto. Mas os desigrejados têm vários tipos de heresias, né? E a gente percebe que há uma guerra, uma batalha espiritual do diabo na mente das pessoas, para que eles parem de congregar, para que eles parem de estar em igreja, estarem debaixo de uma cobertura espiritual, de terem um pastor que ore por eles, que aconselhe eles no momento das suas necessidades, porque é necessário ter um pastor. Se não tiver um pastor, não é ovelha. Efésios 4:11 fala a respeito dos dons ministeriais, e entre eles está lá o dom ministerial de pastor, de apacentar as ovelhas. E a responsabilidade de um pastor é grande. A Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas, sabendo que um dia eles vão de dar conta delas ao Senhor. Então, primeiro a Bíblia manda os membros da igreja local obedecerem o pastor, mas depois fala da responsabilidade do pastor, que um dia há de prestar conta delas, dessas almas, dessas ovelhas, ao Senhor. Então, não existe razão para não estar congregando. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, e a Bíblia responde dos seus próprios feitos. Então eu quero dizer, não dá mais tempo da gente adiantar e falar mais de algumas heresias que existem por parte dos desigrejados, né? Eles chamam muitas das vezes a igreja orgânica, que é a igreja que eles dizem fazer parte, né? É um termo utilizado para opor-se à igreja institucional, que possui liturgia, templos, né? Eles chamam-se orgânicos porque os defensores dessa linha de interpretação de fato, né, desse vento de doutrina, conforme Efésios 4,14, eles submetem que não podem estar congregados num templo sob as ordens de instituição e de um líder, mas todos que fazem parte da igreja como organismo vivo trabalham em prol do reino de Deus. Logo, posto que não congrega em nenhuma igreja. Daí o porquê do vulgo desigrejados, alegam fazer parte da igreja orgânica, que se reúne em lares, chalés, varandas, salas ou cafeterias, quer num lugar, quer no outro, reúne-se seus correligionários para juntos adorarem a Deus, sem um pastor, representante legal, a fim de doutrinar e conduzir o rebanho, né? Então, um desigrejado é como um peixe fora da água, ele vai morrer. É uma invenção, uma doutrina do diabo, para que as pessoas não tenham uma liderança, para que não tenham regras,
né, na igreja, para que não tenha uma doutrina estabelecida, porque a igreja, ela segue a palavra de Deus, mas toda igreja organizada, institucionalizada, ela tem um estatuto, muitas das vezes também um regimento interno, como a nossa, que a Assembleia de Deus, o Ministério Chama Viva tem. Ela tem regras, né? Os membros, eles têm deveres, né, para com a instituição, para com a igreja local. Os membros, eles também têm privilégios por frequentarem e fazer parte dessa igreja local, mas muitas das vezes só querem os privilégios e não querem obedecer às regras. Então é mais fácil estarem soltos, né, sem ter um pastor, sem ter uma liderança que vá ensinar, que vá aplicar as regras, as doutrinas bíblicas e institucionais da igreja, da denominação, e viverem ao seu bel prazer, como querem. Então existem esses desigrejados que fazem parte dessa igreja, entre aspas, orgânica, e existem aqueles que na verdade nem estão se reunindo mais, por acharem problemas em algumas igrejas, defeitos em algumas igrejas, defeitos em alguns líderes. Eles param de congregar simplesmente, e isso vai ocasionar, ao passar do tempo, em uma frieza espiritual, em um desânimo espiritual. Daqui a pouco a pessoa não congrega mais de forma alguma, não visita sequer uma igreja, uma denominação. Daqui a pouco não tem mais forças de congregar firme em uma denominação, sempre apontando defeito nos outros. E existe defeito nas pessoas na igreja? Sim, mas nós temos que olhar os nossos. Se nenhuma igreja dentro de uma cidade ela é capaz de que eu possa congregar nela, porque todas elas têm problemas, dificuldades, a ponto de que eu não suporto congregar nessa igreja, meu irmão, eu quero lhe dizer claramente, nesse momento, que o problema não está nas igrejas. Não é possível que na sua cidade não tenha uma igreja que preste, que você se adapte, que um pastor seja sério, porque tem, aqui em Gravatá tem pastores sérios, que pregam a palavra de Deus, cada um com o seu jeito, com a sua forma de trabalhar, mas existem pastores sérios. Então isso é desculpa. Então eu quero falar para você que está desigrejado, que está sem congregar. Existia-se muito e ainda existe aqueles católicos não praticantes. A igreja evangélica não tinha isso, mas agora tem os evangélicos não praticantes. Mas à luz da Bíblia isso não existe. Nós temos que congregar, nós não podemos abandonar a nossa congregação, como é costume de muitos. Então se firme uma igreja, vá para uma instituição religiosa, institucionalizada, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a lei dos homens, e cultue a Deus. Se você é obreiro e muitas das vezes se metia em problemas que você acha que não era culpa sua, mas dos outros, vá para a igreja, sente nos bancos como membro, mas cultue a Deus, sirva a Deus, que é mais importante do que um cargo ministerial e instituição, é você servir a Deus e ir para o céu, morar com Jesus. Então não deixe de congregar. A Bíblia manda ser firme e constante na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então seja firme, seja constante, faça a obra de Deus, congregue em uma igreja mais perto da Bíblia, não perto da sua casa, porque às vezes está perto de casa, mas não está perto da Bíblia, mais perto da Bíblia, e Deus vai lhe abençoar de uma forma poderosa. Deus abençoe tua vida, tua casa, no nome de Jesus. Aqui embaixo eu quero deixar o link de um curso para você clicar no link e, se for da sua vontade, adquirir esse curso totalmente online, que é o curso Pregador de Qualidade. Eu também vou deixar aqui um link de uma empresa que você pode ganhar dinheiro através da internet. Você que é pastor, que não quer trabalhar fora, você pode ganhar dinheiro através da internet, através dessa empresa, dessa instituição séria, que tem vários itens para ser vendido. Tem, por exemplo, desconto em contas de energia. Clica no link, aqui vai ter um vídeo lá no link, você vai assistir tudo e você vai se inscrever. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo, que eu vou tirar suas dúvidas pessoalmente através do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo também no vídeo para você. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.